Assim ficou melhor. Estamos fazendo teste de cenário hoje. E aí, gente maravilhosa, como vocês estão? Hoje, então, quis dar um zoom enfático aqui. Hoje, então, nós vamos estar falando sobre a dualidade, sobre irmãos, sobre amor fraternal. Vamos estar falando sobre mutabilidade, adaptabilidade, comunicação, pensamento, bem e mal. Vamos estar falando do quê? Gêmeos. Gêmeos. O primeiro signo de ar do zodíaco natural. O primeiro signo mutável do signo zodiacal. Então nós vamos ter assim, a combinação da força ar, que é comunicação, pensamento, sociabilização, adaptação, relacionamentos de todos os tipos, não só amorosos, né? Relações no geral. E nós vamos ter a questão mutável, que é o que? A troca, a finalização, o momento onde que as estações, elas realizam a morte, né, da estação e começam a preparar a Terra para a nova estação que está chegando. Então, assim, quando a gente vai estar falando de gêmeos, gente, a gente está falando muito da energia da mutabilidade, a verdade multifacetada. É em gêmeos que a gente descobre que a verdade tem várias caras, não tem só uma. Então a gente começa a perceber que duas pessoas podem ter duas verdades diferentes, que são contraditórias, se a gente comparar uma a outra, mas que nenhuma delas é mais certa ou menos certa do que a outra, porque cada um tem a sua verdade. Então é em gêmeos que a gente começa a perceber o objeto externo, né, as pessoas, o que está acontecendo fora de nós, fora do nosso corpo, né, fora da nossa mente. A gente começa a perceber racionalmente, a gente começa a perceber mentalmente o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, o que tá acontecendo ao nosso redor, principalmente na questão de informações, né? As informações que estão flutuando no ar, e flutuando de boca em boca, e flutuando entre as pessoas, né? O amor fraternal, o aprender a compartilhar, aprender que existem mais pessoas do que nós. Porque em Áries, em Touro, a gente está falando basicamente de nós mesmos, né? A gente está formando o nosso eu, né? Signos de fogo, então no Áries a gente está formando, né? O eu, a gente está descobrindo o eu. Em Touro a gente está percebendo o nosso eu, percebendo como a gente vai sobreviver sendo esse eu. E quando a gente chegar em Gêmeos, que a gente vai chegar na primeira força de ar, a gente vai partilhar o que a gente sabe. Ou ir atrás de mais conhecimento. Porque o Gêmeos é o símbolo da curiosidade. Ele sempre gosta de saber de tudo um pouco. Pode não saber profundamente sobre os assuntos, mas gosta de saber o suficiente sobre cada assunto. E o suficiente é ele mesmo quem determina. Mas a grande questão de Gêmeos aqui, lembra que a gente falou em Touro que a gente tinha uma briga entre o ego, né, o eu, e os instintos? E a gente ia manifestar o eu através das limitações que a gente já conhece. Agora que a gente vai aprender em Gêmeos, a gente vai aprender que não existe só eu. Existem muitas outras pessoas, muitos outros conhecimentos, muitas outras culturas. Existem muitas outras pessoas para conversar. É o momento onde a gente descobre que existe o bem e o mal. Só que não o bem e o mal ético, ou das leis, da justiça, sabe? O certo e errado dentro da visão da justiça, não. É o bem e o mal seu. O que eu defino como certo e errado. O que a minha mente racionalmente define como bem e mal. É o primeiro momento em que a gente começa a partilhar o nosso conhecimento sobre bem e mal. E a nos experimentar dos dois lados. Porque Gêmeos é justamente a conversa eterna entre bem e mal. Ele está descobrindo que ele tem um lado bom e um lado ruim. Ele está identificando esse outro lado também. Ele está começando a transitar entre esses dois mundos, né? Por isso que Gêmeos é muito ligado com o quê?
a troca e a dualidade. Quando for contado o mito, vocês vão entender mais ainda essa questão da troca, porque o Gêmeos tanto faz a troca. Por isso que o Gêmeos, ele acaba caindo o quê? Na dispersão. Porque ele quer tanto conhecimento, ele quer trocar tanta experiência, que ele acaba não conseguindo focar numa só experiência ou num só assunto. Ele precisa estar mudando de assunto constantemente. Então, você nunca vai encontrar Gêmeos no mesmo lugar que você encontrou a última vez. É muito difícil isso, é muito raro. Porque o Gêmeos, ele muda tanto, ele nunca vai ser o mesmo, ele nunca tá no mesmo lugar, no mesmo parâmetro, no mesmo estágio, no mesmo patamar. Ele sempre está modificando, porque ele é muito flexível, ele se adapta e ele é mutável. Então ele está sempre mudando. Gêmeos é campeão em se assolar em dúvidas. Gêmeos sempre tem uma pergunta pra te fazer. Aliás, se um dia você conseguir ter mais assunto do que um geminiano, olha, meus parabéns, porque é muito difícil você ter mais assunto e para todas as rodas do que um geminiano. Um pouco do mito aqui então pra vocês. Então o mito de Gêmeos é o mito de Castor e Pólux, filhos de Leda. Leda se une sexualmente com Zeus em formato de ganso. Sem ela se dar conta de ser possuída pelo ganso, ela também é possuída pelo marido dela e acaba dando à luz a 2 ovos. Dentro de cada ovo existe 2 gêmeos, né? Existe um menino e uma menina gêmeos dentro de cada ovo. Um dos ovos é obviamente mortal, filhos de Tíndaro, e o outro ovo são filhos semideuses, que são filhos de Zeus ou Júpiter. Então, um desses pares, que é os filhos de Tíndaro, são Castor e Clemnestra. E os semideuses são Pólux e Helena. Então, o que acontece com Helena e Clemnestra não nos interessa nesse momento, mas o que acontece com Castor e Pólux é que eles se unem, eles são parceiros pra vida toda, eles têm as suas brigas, eles são completamente diferentes. Um é imortal, outro é mortal, um é briguento, outro é pacífico, mas eles não conseguem se soltar, eles são muito grudados um no outro. E isso é a primeira coisa, o primeiro sentimento, né, geminiano, que é justamente essa coisa do amor fraternal, de querer compartilhar com alguém conhecimento e uma vida e brincadeiras, e se junta, se une. Então, primeira coisa, o amor fraternal. E já traz a característica dual deles, né? Um é o bem, entre aspas, e o outro seria o mal, né? Mas é um mortal, outro imortal. Eles são completamente duais, né? O que acontece é que Castor se envolve numa batalha fatal e falece, vai para o mundo de Hades, o submundo. E Pólux vai para o seu pai, né? E implora para o seu pai Zeus para voltar, para recuperar a alma de Castor, porque ele estava muito infeliz sem Castor. Ele não vê sentido mais em viver. Então, Zeus disse que não poderia simplesmente ir lá pegar a alma, porque no mundo de Hades é Hades quem manda. Não poderia simplesmente ir lá pegar a alma e trazer de volta a vida. Ele teria que sacrificar alguma coisa. E Paulo sacrifica a própria vida pela do irmão. Mas o que acontece? O acordo, na verdade, não é que Pólux vai para o submundo simplesmente para sempre e Castor tem o presente de viver. Não, até porque senão Castor ficaria infeliz para a vida toda e Pólux também, porque eles não teriam como se reunir. Mas o que acontece? Pólux desce para o mundo de Hades, enquanto Castor pode viver no mundo do meio. Alternam. E aí quando que dá um tempo, Castor volta para o mundo de Hades e Pólux consegue subir para o Olimpo. E nesse meio tempo, nessa troca, tem um tempo de conversar entre eles, entre trocar alguma ideia, entre falar alguma coisa, compartilhar alguma coisinha aí. E então um vai para o mundo de Hades e o outro sobe para o Olimpo. E logo depois muda de novo e fica assim pro restante da eternidade. A fase geminiana na nossa vida é justamente criar a própria opinião, começar a ter opinião própria sobre as coisas. Esse é o grande desafio geminiano. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like, comente com os seus amigos sobre o projeto, o pessoal acompanhar. E se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E um beijãozinho pra vocês e até a próxima!